Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de laboratório de matemática aí do sétimo integral. A gente está iniciando a terceira semana aí do nosso PET 3 e vamos continuar falando de equações. Bom, a aula de hoje também não vai ser muito demorada, vai ser rapidinho, porque eu preciso só de explicar alguns conceitos de equações e de graus de equações para vocês. Bom, gente, eu coloquei algumas equações aqui no quadro básico, todas elas são equações, tá? O que eu tenho que saber para distinguir uma equação de uma não equação? Bom, por exemplo, eu tenho essa expressão aqui no canto do quadro. 2 mais 3 é igual a 3 menos 1 mais 2. Isso é uma expressão algébrica, é uma expressão comum, tá? Então, uma sentença. Então, o que acontece? Isso aqui não é uma equação. Por quê? Qual que é o primeiro motivo de não ser uma equação? Ele não tem uma incógnita. Então, falta incógnita, certo? Beleza. Então, se não tem incógnita, não tem equação. Tem igualdade? Tem igualdade, né? Então, o segundo motivo teria que ser ter uma igualdade, tá? E o terceiro motivo seria ter um segundo termo. Segundo termo, no caso, seria depois da igualdade, né? Aqui é primeiro termo e aqui é segundo termo, ok? Então, beleza. Essa daqui, ela só não atendeu na primeira, que é o quê? Falta incógnita, tá? Então, se, por exemplo, eu tiver aqui uma outra aqui, ó, 2x mais 1, não tem igualdade, tem incógnita, na verdade, não tem igualdade e não tem segundo termo. Então, isso aqui não é uma equação, tá? A princípio, é isso. Bom, agora aqui, vamos voltar para cá, que é o que interessa para vocês fazerem as atividades. Bom, eu tenho essas expressões aqui no canto, essas expressões não, essas equações, porque todas são equações, e eu quero mostrar para vocês o seguinte, isso aqui parece estranho, mas sim, é uma equação. Por quê? Primeiro motivo, tem uma incógnita. Segundo motivo, tem uma igualdade. Terceiro motivo, tem um segundo termo. Então, sim, é uma equação, ok? Mas essa equação é o quê? É uma equação de qual grau? Como que a gente sabe o grau de uma equação? Quando vocês avaliam as incógnitas e os expoentes dessas incógnitas indicam o grau dessa equação. Por exemplo, a equação aqui primeira, ela é de primeiro grau. Por quê? O meu x aqui, ó, ele está elevado a 1. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Ok? Então, depende do expoente das incógnitas. Essa aqui tem uma incógnita só, tá? Mas e quando eu tenho mais incógnitas? Aliás, eu tenho x só, um x. Mas eu tenho 3x ao quadrado e 2x. Como que seria isso? Eu vou olhar nessa situação, tá vendo? 3x ao quadrado mais 2x menos 1, né? É uma equação? Sim, só pra gente lembrar. Tem uma igualdade, tem dois termos, porque o zero tá pra cá, isso é o segundo termo, né? E aqui, gente, tem incógnita. Então, aqui, olha, o x ao quadrado e o x que a gente vai avaliar. Para saber o grau, a gente coloca o maior expoente. O meu maior expoente aqui é o quê? 2. Então, essa equação é de segundo grau. Ok? Nesse terceiro caso, eu tenho 2x mais 3x ao cubo mais 3y ao quadrado. Eita, coloquei mais uma incógnita, não tem problema. Mesmo que tenha duas incógnitas diferentes, eu vou olhar o maior grau que tem nos meus nos termos das minhas equações, da minha equação. Que no caso aqui, ó, vai ser o x ao cubo. Então, essa equação ela é uma equação do terceiro grau. Ok? E agora, olha que situação atípica. Como que eu sei o grau dessa equação? 2x ao cubo vezes y ao quadrado mais 3x à quarta. Ah, professora, é quarto, porque aqui o maior expoente é quarto. Aqui a regra muda. O que a gente faz? Quando a gente vê isso aqui, ó, vou até reproduzir, ó, 2x ao cubo y ao quadrado, a gente sabe que isso é tudo multiplicando, o que a gente faz? A gente vai somar os expoentes. Então, 3 mais 2, 5. Então, essa equação aqui é do quinto grau.
ok? É tranquilo, tá, gente? Isso é muito tranquilo. É só aí prática de vocês estarem fazendo isso aqui, só para saber, tá? Isso aqui é mais teoria. Mas o que acontece na prática aí? Vocês vão fazer para mim as páginas do PET 247, que vocês vão identificar para mim se é equação ou não. Muito fácil esses dois primeiros exercícios, depois para escrever o grau das equações. E aí aqui tem um exercício interessante, parece chato, gente, mas não é. Esse exercício aqui é para vocês treinarem a ideia de equação, tá? Então, assim, não se preocupem com valores não, tá? Em transformar os símbolos em valores, tá bom? É para vocês treinarem mesmo o conceito de equação. Então, assim, olhem os símbolos e vejam o que o símbolo dá, tá? Não se fixem em números. O outro aí é um caça-palavras com uma cruzadinha, né? Bem tranquilo também. O ruim é na hora de achar os nomes aqui, que pra mim eu não gosto disso. E os desafios, que pra variar não tem nada a ver com a matéria. Tem alguns aqui, algum aqui que tem? Não tem. Bom, mas vocês têm que fazer. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, eu vou passar isso na correção depois, tá bom? Bom, a aula de hoje foi essa, tá? Então, eu espero que vocês me entreguem aí as atividades da semana 2, que tem muita gente que ainda não me entregou, e da semana 1 também. E agora da semana 3, né? Até a semana que vem vocês podem estar me entregando. Tá joia? Então, bons estudos e tudo de bom aí.